Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast, onde temos o intuito de unir ideias, pessoas e negócios. Hoje nós trouxemos uma mulher extraordinária que vai conectar com o mercado do varejo, a arquitetura, e aí hoje nós vamos falar a respeito de arquitetura estratégica, rentabilizando negócios com sustentabilidade. E é um assunto muito interessante, né? Especialista em arquitetura de negócios e varejo, em projetos que aliam inovação, sustentabilidade e rentabilidade. Com MBA em marketing, em varejo físico e online, com especialização em visual merchandising e sustentabilidade. Uma verdadeira expert em estratégia para varejo. Além de tudo isso, ela é ganhadora de 3 prêmios nacionais do Instituto RDI. Quem conhece sabe do que estamos falando. Nossa entrevistada de hoje conta com mais de 30 anos de experiência em varejo com clientes em todo o território nacional. Coautora de vários livros da indústria e varejo, dentre eles a Academy Elite, Mentes Brilhantes do Varejo e Indústria e Legado e Inspiração. Temos a honra de receber Valéria Castro. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. É uma satisfação imensa tê-la aqui e com certeza vai ser um papo muito gostoso, que tu tem muita história aí para agregar, né, nos nossos negócios, na nossa vida como um todo. Gisele, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, né, nesse pedaço do nosso país e do paraíso que eu escolhi para estar. E vai ser um prazer enorme de poder falar um pouquinho da minha profissão, que eu amo, que eu trabalho há muitos anos e me dá muita satisfação. Eu vejo que tu brilha os olhos quando tu fala do que tu faz, né? E esse é o objetivo do nosso programa também, de trazer pessoas que inspiram, que contam com amor do que faz e o porquê faz. E tu é uma dessas pessoas inspiradoras, não é em vão que tu estás aqui, né? Muito obrigada. E agora me conta, pergunta que não quer calar, como que tudo começou, né? Esse interesse pelo universo da arquitetura. Então, quem me inspirou foi meu irmão, logo acima de mim, que é meu irmão Valdir. Ele já faleceu, infelizmente. E ele já era do segmento de desenho, né? De desenho, de arquitetura e tal. E ele me inspirou. Na verdade, eu falo que ele que escolheu a minha profissão de arquitetura. E aí, durante a faculdade, a gente vai estagiar. E eu sempre gostei muito de planejamento urbano. Eu brinco, eu falo que sempre eu gosto muito de coisa grande, sabe? Assim, eu gosto de interagir. Tanto que no varejo de loja, eu sou especializada em grandes formatos. Mas é porque eu comecei minha vida profissional numa rede de lojas que não tem mais, que não existe mais, que é o Mapping, que era um grande magazine em São Paulo. Depois se expandiu, ainda em São Paulo mesmo, teve outras lojas. Tive a oportunidade de participar, logo que eu me formei, do Shopping Mapping ABC, que foi um grande exercício para a gente, também para a nossa carreira. Foi muito legal. E quando eu ainda era estudante, eu tive a possibilidade também de estagiar numa empresa de planejamento em São Paulo. Você sabe que São Paulo é muito grande. Chamava-se Implaza, essa empresa. Eu aprendi bastante, mas o varejo é como se você fosse picado pelo bichinho do varejo. É muito dinâmico, né? E eu sou uma pessoa muito ativa. E o varejo é uma coisa assim, você pega um projeto por toda a necessidade. Às vezes o cliente está pagando já um aluguel e tudo, você tem... o ritmo é outro, né? Tanto que eu tenho uma estratégia no escritório, assim, quando eu pego um trabalho, principalmente quando o nosso prazo é muito curto, eu já abro de cara eu abro 2 frentes de trabalho. A da arquitetura e do visual merchandising. Que eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Posso explicar já sobre isso ou você prefere continuar as perguntas? Eu quero ainda um pouquinho mencionar a respeito desse teu início, né, da trajetória, início, né? O início já foi desafiador. Sim. Porque eu sou a primeira mulher do departamento de projetos do Mapping. Olha o Mapping só contratava homem, né? E eu falei assim, no momento que eu entendi que eu queria fazer aquilo, eu falei, olha, para mim não tem obstáculo, né? Eu quero fazer, vai ser importante. Mas tem que trabalhar de madrugada, tal, para a mulher é mais difícil.
Eu falei, não tem problema, eu aceito o desafio. E aceitei o desafio. E foi um início, né? Primeiro comecei como estagiária, depois acabei a faculdade, então aí já fui contratada como funcionária. E aí a coisa começou a andar. Nessa época era só no departamento de projetos, né? Depois nós ficamos muito mais próximos do departamento de visual merchandising, onde eu comecei a entender que quem comanda o maior espetáculo do varejo é o visual merchandising. É ali que estão as estratégias que definem o perfil, o que a gente quer fazer, o que a gente quer demonstrar no cenário da loja, né? Então, e aí comecei a me dedicar mais a isso, tudo. E aí foi só um caminho longo, né? Então, o que levou você a se especializar, no caso, mas agora tu mencionou, né? Eu queria entender como que tu te especializou e o que despertou em ti essa arquitetura para o varejo, né? Quais os aspectos mais fascinantes desse campo? Bom, eu acho que são vários aspectos que são bem fascinantes, né? Então, o fato de ser muito dinâmico, de você começar um trabalho e logo ver ele pronto, nos dá uma satisfação muito grande. E você também entender a diferença. Então, por exemplo, lá atrás ainda, né, que o Mapping era uma loja antiga, e aí a gente atuava nisso e você já tinha imediatamente um resultado da diferença que fez o seu trabalho naquilo, né? Então as pessoas começam a enxergar melhor o produto, que é uma das técnicas do visual merchandising, basicamente essa. É expor o produto de forma adequada, com estratégia, para que seja visto, né? Então é diferente você ter um produto na altura dos olhos, você ter abaixo, você ter no canto, enfim. Faz toda a diferença. Né? E eu acho que isso é o mais desafiador pra gente, é isso, mas é o resultado que você vê mais imediatamente. E é isso que te instiga. Isso inspira bastante, né? Inspira, porque você tem elogios muito rapidamente. Né? O resultado do eu tenho consumidor. Cliente que fala assim, ele me chama de doutor. Onde a doutora põe a mão, a gente vende 150% a mais. Olha, não é que sempre maravilha. assim, né? Mas já aconteceu de ser isso. Olha só. Então, assim, não é uma fantasia, né? É uma técnica real que, bem aplicada, lógico que depende muito da curadoria de produto que a loja oferece para o público-alvo, porque o grande segredo do varejo é se identificar e manter, né, uma curadoria de produto adequada para o público-alvo. É esse o grande segredo. Então, assim, eu sempre costumo dizer assim, como eu trabalho com empresas muito grandes, tem vários diretores. O que compra nem sempre é o que vende. Tá certo. E aí eu falo assim para o que compra, não dá para a loja vender o que você não comprou direito. Perfeito. Então, né, precisa ter toda uma equação, porque assim, o meu trabalho, ele não salva o negócio. Sim, é um conjunto. É um conjunto de coisas. Então, assim, quando o cliente é muito grande, que tem várias diretorias, todas essas têm que estar muito integradas com o mesmo propósito. E quando a gente atende um cliente pequeno, que às vezes ele faz tudo, né? A primeira coisa que eu falo, e já recusei muito trabalho assim, eu falo, primeiro você tem que ter um plano de negócio. Que muitas vezes nem tem. Não tem. Querem que tu ainda crie para eles. Exatamente. E já aconteceu isso, né? Por isso que hoje eu tenho, com a minha experiência, eu identifico isso e falo, olha, eu não tenho condições de fazer o seu projeto porque você está precisando de uma parte que não sou eu que vou me responsabilizar, né? Acredito. E aí você faz ele voltar para trás e muitas vezes ele volta depositando toda a confiança só em Deus, Ai, meu Deus. né, para o negócio. E eu falo, isso não vai dar certo, porque não funciona desse jeito. Ele vai te ajudar quando você, né, tem clareza daquilo. Quer. Exatamente. E é tudo muito desafiador, né? Isso. E qual desses dois clientes aí tu acha mais difícil de lidar? Esse menor ou o maior? O maior. O maior. Porque envolve muitas pessoas. Por conta das pessoas. Que não nem por sempre conta estão do alinhadas trabalho. com o mesmo propósito, né? Porque assim, na verdade, tecnicamente falando, tanto faz ser pequeno ou grande, você vai pensar nas mesmas coisas. Sim. Né? Você tem que analisar absolutamente tudo, né? O público, o ponto, né? O ponto. Aí outro dia nós conversamos a respeito e muitas vezes querem criar algo que já está ali num lugar que não é o adequado. E aí também tu dificulta o teu trabalho, né? Você sabe que quando eu comecei a estudar, a trabalhar, a gente falava em 4 P's, hoje são no mínimo 8, né? Sim.
Mas assim, o ponto é o mais importante. Para a loja física, né, que é a minha especialidade, o ponto é o mais importante. Que tu também auxilia. Quem quiser criar um projeto e já te procurar para fazer essa análise de ponto é importante, né? É uma coisa muito importante de falar, fica como dica, inclusive fica uma dica. As pessoas costumam trabalhar muito com pesquisas quantitativas, somente. E quantitativamente, você não vai ter o melhor resultado. Você precisa, eu costumo dizer assim, a gente estuda mundial, mas a gente age local. Então, assim, a cultura local é muito importante. E é muito importante, e é um dos meus pilares do meu trabalho, por isso que eu gosto bastante até dessa região, é assim, nós temos obrigação de manter a arquitetura afetiva do local. Então, o varejo tem que acontecer, as coisas todas têm que acontecer, mas tem que ser respeitada a cultura local. Isso. E até porque o turista, né, no caso daqui, que é um lugar turístico, o turista também vem por conta da afetividade, né? Então, assim, não pode se perder. É uma coisa que tem que se manter. Tudo bem que eu sou um pouco apaixonada por patrimônio histórico, né? Até na minha faculdade, quando eu fiz o meu TCC, foi o restauro de uma igreja, por conta de que é um assunto que me interessa, que eu sempre respeitei, mas é muito importante que a gente consiga, na estratégia de modo geral, né, quando a gente estuda, por exemplo, uma área de intervenção para o varejo acontecer, você tem todos os pilares que são importantes nisso, né? Então você tem o pilar da cultura, tem que levar, da cultura e do turismo, tem que levar muito em consideração tudo isso. E lógico que assim, numa cidade pequena, os outros pilares da gastronomia, da hotelaria, né, que você conhece bem do assunto, são extremamente importantes. E quando tudo isso é muito equilibrado, o resultado é muito positivo. Sim. Porque você consegue ter um turismo o ano inteiro. Então, quando a cultura trabalha com um grande evento por mês, por mês, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar em Paraty por um período na minha vida. Tive uma casinha lá, alugada, mas fui para lá várias vezes. Tudo bem que Paraty é um patrimônio mundial, né? Então, tem até ajuda de outros países e tudo, mas é um grande exemplo. Porque tudo funciona o ano inteiro. Sim. Né? Isso traz prosperidade e abundância para todo mundo. Gramado também. Também, né? É o caso, né? Você era tem só aqui inverno, Gramado, mas eles criaram turismo o ano todo. Pois é. Então é super importante todo esse planejamento, né? Isso é uma coisa que me fascina muito. Isso. Por isso que eu te falei que quando lá eu estagiei com uma estudante ainda na Emplaza, que trabalha com planejamento urbano, me deu assim muita satisfação, porque é muito legal. Agora, eu só não tenho muita paciência por público, porque eu acho que é muito lento. Por isso que o varejo também, né? Por isso que o varejo para mim é mais dinâmico, né? Tem mais o meu perfil, assim, né? E saber que tu pode contribuir também para a rentabilidade de um negócio, né? Através do teu olhar, fazer o empreendedor crescer através das suas estratégias, né? Pois é, né? A sua pergunta foi sobre o ponto. O ponto é o mais importante no negócio físico. Eu até brinco, digo assim, se o ponto é ruim, você pode distribuir dinheiro lá dentro que ninguém vai saber. Nem vão passar lá. Entendeu? Então, assim, o ponto é, sim, a coisa mais importante. E depois, claro, que na sequência disso, você tem todas as outras coisas, né? Então, entender direito o público-alvo, né? Ajustar essa curadoria de produto para esse público, né? Hoje, a gente está trabalhando, de modo geral, todo mundo já sentiu isso. O ser humano, com todo respeito, colapsou. Né? Então, tanto o cliente precisa ser muito bem cuidado no ponto de venda, quanto o funcionário. Né? Então, inclusive, isso faz uma interferência muito grande na nossa arquitetura. Sim. Porque nós temos que ter hoje uma arquitetura com bastante respeito à biofilia. A biofilia, assim, não precisa necessariamente ser a natureza natural dentro do espaço que as pessoas estão. Mas ela tem que ter referências da natureza. Então, por exemplo, assim, não dá para eu ter uma cascata de água, mas eu posso ter um sonzinho de cachoeira, né? Não dá para eu ter, sei lá, o mar, mas eu posso ter um entretenimento passando o mar, né? Então, tudo isso é muito importante, porque você tem um certo relaxamento das pessoas, de modo geral, mas é fundamental, por exemplo, o funcionário saber se é manhã, se é tarde, se é noite. Importante. Entende? Então... E aí tu tem que pensar em tudo. Tanto que os shoppings 100% fechados, né?
hoje estão tendo que investir bastante em entretenimento, porque a loja por si só, naquele sistema convencional, né, tradicional de loja, não atrai mais ninguém. Não sustenta. Não sustenta. Né? Para comprar dessa forma, você compra online. Agora, para você se deslocar da sua casa e ir até o ponto de venda, você quer viver uma experiência diferenciada. Né? Então, hoje o grande segredo... Quer dizer, hoje, a gente está falando de experiência faz, sei lá, uns 10 anos já. 10 anos, né? Experiência. Mas agora sim, não tem mais o que adiar, entende? A loja tem que ter essa condição, né? E a questão do ponto, ela é fundamental porque a primeira coisa que as pessoas... Sim, né? Tem que ser estratégico tem também, que ser estratégico. Né? Não basta depois toda a estrutura. E como o design de uma loja pode impactar diretamente na rentabilidade do negócio? O design em si, né? Às vezes tu já percebeu que mudando ali algo interfere no faturamento? Totalmente. Então, assim, para quem tem uma loja, eu vou te falar isso como se fosse uma dica, né? Tá. Entre aspas. Mas para quem tem uma loja hoje e não tem condições, por exemplo, de fazer grandes revoluções, porque como é que eu trabalho? A primeira coisa que eu faço é um diagnóstico, né? Que tanto eu tento entender o que você entende que é a sua marca, né? Então eu peço para você, me conta a história da tua marca. O que é a sua marca? Quem é o seu público e tal, né? E aí você vai me contar, eu vou ouvir tudo isso e vou analisar com o que eu estou vendo, né? Existe muito disparate entre o que você fala e o que eu sinto. Sim. Né? É a questão da comunicação, né? Pois é. E assim, na loja, não importa muito o gosto do proprietário, né? O que a gente estuda é o gosto do consumidor. Por isso Por isso que a gente fala que você tem que ter um público-alvo, né? Porque a gente estuda as características desse público. E agora o design interfere totalmente, né? E eu vou mais além disso. Não é só o design, é o que a gente chama de cenografia, tá? Então assim, a cenografia da marca, ela inicia na fachada. Sim. Não sei se você sabe, mas o seu cérebro define em 4 segundos se ele vai entrar naquela loja ou não. É né? a primeira impressão que... só para isso que serve a fachada, basicamente é só para isso. Para né? atrair. A primeira exatamente, você atrair e fazer o cliente decidir se ele entra ou não. Depois que ele entrou na sua loja, o segundo momento mais importante, se a sua loja tem vitrine, porque a vitrine não serve para qualquer tipo de loja e nem para qualquer perfil de público, né? Nem para qualquer tipo de arquitetura de loja. Porque, por exemplo, você tem uma loja muito estreita, quando você põe uma vitrine e uma porta pequena, você vai inibir o consumidor de entrar. Faz né? sentido. Então, assim, o cérebro, outro momento que o cérebro faz a seguinte leitura. Se eu passar dessa porta, eu estou comprometido a comprar e eu não quero. Pronto. Então, ele já não entra. Sim. Né? Então, precisa tomar cuidado. Lojas muito estreitas podem causar esse tipo de problema. Olha só a importância, né? Tudo é super importante. E aí tem coisas que estão do lado direito, do lado esquerdo, e tem coisas que tem que estar avaliado não só por isso. Então, às vezes, a gente vê pessoas que erram porque tem uma regrinha. Por exemplo, se eu estivesse falando de moda, Sim. Nós estaríamos falando assim, quando a loja tem vários segmentos. O feminino tem que estar do lado direito. Nem sempre. Você precisa avaliar como é o fluxo. Enfim, tem outras coisas que interferem nisso. Né? Porque senão era só reproduzir, né? Era copiar e colar. E é por isso que não funciona. E depende do produto também em si, né? Tudo, depende de tudo. Questão de iluminação. Nossa, a iluminação é fundamental. Fundamental. Eu tenho um grande exercício que eu fiz tem uns 5 anos. Eu nunca tinha feito farmácia e fiz essa farmácia, que é um projeto muito carinhoso. Que eu gosto tanto que eu tenho inscrevi ele num concurso internacional. Olha só. Mas eu não ganhei, porque eu concorri com um spas. Sim. E bem ali na época da pandemia, tudo, né? Que foi muito valorizado, né? Todos esses espaços, né? Sim. Por conta da situação que as Aí pessoas se deram enganam. ênfase. Mas, de qualquer forma, para mim é bem importante esse projeto. Sobre farmácias. Sobre farmácia, porque assim, não era um espaço tão grande. Sim. E eles tinham uma rede de farmácia convencional, que eles estavam se desfazendo, mas aquele ponto eles queriam ter as duas, que é a manipulação, que eles tinham já um esquema de venda muito legal, muito crescente, e manter a parte de medicamentos ali tradicional, da farmácia tradicional. Sim. Então, como é que eu trato duas coisas completamente diferentes
E você falou da iluminação, lembrei. Isso. Porque assim, na iluminação de farmácia convencional, a gente realmente trabalha com uma iluminação mais fria, né? Bom, tem uma referência técnica que não adianta eu falar, né? E na manipulação já é uma coisa mais aconchegante, uma iluminação mais gostosinha, mais tranquila e tal. E dentro do mesmo ambiente isso é difícil, né? E aí eu tinha uns pilares no meio do caminho ali também. Mas assim, um projeto muito rico. E a filha estava assumindo naquele momento, tinha acabado de assumir. E ela ainda não entendia muito sobre varejo. Ela entendia do negócio da manipulação, do medicamento, pela formação dela, tudo. Nossa, hoje ela é uma tremenda de uma empresária. Olha que legal. Ajuda muitas pessoas, muitas mulheres. Isso foi evoluindo de uma forma... E aí ela fala, nossa, você ensinou tanto, né, sobre varejo. Porque assim, não dá para você pegar um exemplo que está tecnicamente muito aquém do que deveria, né? E fazer isso... Eu até faço isso melhorar muito. Sim. Porém, a manutenção disso correta é muito importante. É. Entende? Porque assim, eu faço e vou embora. Isso. Né? Então, se as pessoas do negócio não entenderam e não compraram a ideia, Isso, não vão manter. É. Entende? Então, é muito comum, né? Você tem, normalmente, assim, quando a gente reforma uma loja e inaugura ou reinaugura, ela tem um pico de vendas porque causou curiosidade e tal, e depois essa curva tem uma tendência a baixar. É normal. Só que ela não pode abaixar a voltar ao que era, né? Você precisa estar ali, pelo menos nos 30% a mais de faturamento e tal. Agora, respondendo à questão de tudo pode melhorar, tudo melhora. Se você limpar a loja e já criar uma nova exposição com o produto que você já tem, que às vezes você tem coisa parada no estoque, porque assim, às vezes a própria equipe tem preguiça, né? Tem preguiça, isso é bem sério. Aí vai além, né? Isso é uma coisa séria e comum, Olha né? No varejo. Então, assim, você precisa ter ali um líder muito inspirado e muito atento a tudo isso para que tudo funcione de uma forma correta. Porque, como eu te falei, meu trabalho não salva o negócio, né? É uma integração de várias mãos para que isso dê certo. Sim. Então, é muito importante o comprometimento de todo mundo e não só o comprometimento, mas a qualificação técnica. Então, por exemplo, o visual merchandising é uma coisa que a gente consegue ensinar a todos os funcionários e treiná-los. Então, E tu faz isso? Também, mas hoje eu prefiro até terceirizar isso. Tá. Eu tenho amigas que fazem. Porque envolve muito, demanda muito... Você precisa treinar os funcionários, então às vezes fora de horário e tal. Eu já fiz muito isso, né? Na verdade, assim, o nosso leque de atuação é bastante grande. Mas hoje eu prefiro ficar cuidando de outros segmentos. Mas é importante, é fundamental que seja treinado, né? Porque, assim, sempre tem alguém na equipe que vai gostar um pouco mais do assunto. E, às vezes, até essa pessoa que entrou só para ser atendente ou para cuidar ali de vendas e tal, acaba se estudando. Desperta, né? E assim, depois vira um baita de um visual merchandiser, sabe? Bem Muito legal, bem profissional, né? Muito legal. E como que tu definiria arquitetura estratégica? Então, no nosso negócio, arquitetura é pano de fundo que eu falo, né? Às vezes, só quem é arquiteto e faz só o projeto da arquitetura e não faz o visual merchandising não gosta muito dessa fala. Mas é verdade, assim, ó. No negócio, você tem que definir a estratégia de público, né? De o que você vai fazer com isso tudo. E quem define isso é o visual merchandising, porque o visual merchandising é um pilar do marketing. E tem gente que fala de um pilar como se fosse uma coisa pequenininha. Não, ele é o pilar mais importante do marketing, na minha opinião, né? Porque é ali que você define tudo. E depois, na arquitetura, a gente vai elaborar uma arquitetura totalmente integrada com o visual merchandising, com esse cenário todo. E aí, o que aparece nessa história toda? Antigamente, a gente falava, o produto aparecia mais, se massificava mais. Mas a gente também foi entendendo com o tempo que o menos é mais. Então, quando você tem um produto melhor exposto
e com um certo espaço em torno dele mais leve, e não já na sequência outro produto, você acaba valorizando mais esse produto. E isso desperta mais interesse, né? E acaba vendendo mais. Não acumular muito, né? Então, o que é muito estratégico é aquilo que a gente projeta num todo, né? Não se coloca uma agulha dentro de uma loja que não tem uma função. Não seja bem pensado. Exatamente. Então, tudo é planejado, né? O ângulo da luminária em cima de um produto, né? Há lojas, por exemplo, que você precisa pôr muito espelho por algum motivo, por exemplo, de moda, precisa tomar cuidado se a luz não vai refletir nisso, vai atrapalhar. Então, é uma série de coisas, né? Desperta então, olha, não é para leigo, né? Isso é uma coisa que todo mundo precisa entender, né? Existem técnicas. Na verdade, assim, a nossa criatividade, ela é resultado da estratégia da marca. Tá certo. Então, assim, isso é o fundamental no negócio. E depois a gente consegue articular isso tudo, né? E fazer um grande cenário assertivo. Sim. Mas, assim, demanda um cuidado enorme. Bem enorme. Porque, assim, a arquitetura de negócios e varejo ela é uma integração de várias disciplinas. Então, a gente fala de arquitetura, a gente fala de visual merchandising, comunicação, entretenimento, tecnologia, inovação, né? É uma série de coisas. É um leque, né? É um leque de coisas. E os clientes têm muita resistência em alterar, porque tem aquela cultura, né? Aquela visão, e aí tu chega com esse teu olhar estratégico, não, isso daqui fica melhor aqui, aquilo ali, querendo mudar tudo. Tem algum caso, assim, de alguma situação que tu teve dificuldade? Tem vários casos. Vários casos, Eu prefiro lidar diretamente com o dono, né? E com a dona do negócio. Porque, primeiro, que você tem menos pessoas no meio do caminho. Sim. E isso, o que é bacana quando você lida diretamente com o dono? Você tem dois caminhos, né? Você tem o que vai te amar e você tem o que vai te odiar. Eu tenho os dois casos, né? Ainda bem que a gente tem os que mais amam do que odeiam. Sim. Mas acontece. Porque, assim... Às vezes já é uma marca antiga. Então, é isso, né? mercado. A gente faz um trabalho difícil, assim, né? Que é colocar o dedinho na ferida que foi tão custoso para construir e tal. Embora, sim, eu tenho bastante habilidade em perceber esse tipo de coisa. Sim. E a grande vantagem da história é que é o seguinte, como a gente prova aquilo que você fala, né? Porque por mais resistência que às vezes o cliente pode ter, ele entende no caixa, né, o resultado. Então isso faz muita diferença. Sim. Ela tinha razão. Claro. Né? Tem razão aqui, tem razão ali. E assim também, né? Não é que a gente quer inventar roda. Ninguém está inventando a roda, né? Na verdade, não tem muito o que se inventar de roda mais. É isso que eu entendo. Agora, existe toda uma organização que você faz técnica, né? E também não é porque eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Sim. Por isso que os dados são muito importantes. Né? Quando o cliente sabe exatamente o que ele quer atingir, é mais assertivo o nosso resultado. Né? E é atrás disso que a gente corre, né? Porque é muito bom ver o cliente dando certo. Nossa, né? imagina. E tanto que assim, mesmo quando eu tenho clientes que têm 60 lojas, né? 100, hoje tem cliente até que nem é mais meu cliente, porque chega uma hora que eles crescem tanto que eles têm que ter o departamento interno, porque senão não dá conta, né, disso tudo. Mas ajudei alguns a formatar esse trabalho que eu faço. Eu falo assim, ajudei a formatar o departamento, né, de arquitetura e visual merchandising. Porque realmente precisa ter uma ação mais internamente mais efetiva, né? Eu já não dava conta mais. E outra coisa, uma loja não é igual a outra, por mais que você tenha um conceito. Eu tenho clientes que no mesmo bairro tem 3 lojas, com um público completamente diferente. Nossa. E aí você tem um resultado de arquitetura e visual merchandising totalmente diferente também. Não pode ser igual. Só que, por que você profissional vai descobrir isso? Primeiro que você tem que entender muito bem de ponto. Isso não é qualquer profissional que entende. Você pode procurar na internet, tem lá umas regrinhas, mas eu brinco e falo assim, olha, o importante é você saber o cheiro do seu cliente, né?
E os bairros se comportam de forma diferente. Qualquer intervenção que acontece, por exemplo, eu sou de São Paulo. Existem alguns bairros que são servidos, por exemplo, pelo trem o trem subúrbio, né? Quando acontece alguma coisa lá na cidade, de onde ele vem, já muda o comportamento aqui. Olha só. Entendeu? Por exemplo, nós tínhamos no passado, todo mundo ia no banco, hoje ninguém mais vai ao banco. Então, os bairros, a qualidade dos pontos se modificaram muito em função disso. Então, é uma série de premissas que a gente avalia para tentar entender, assim como eu falo do público. Bom, você vai fazer uma loja para durar, sei lá, 20 anos ou mais. Então, hoje o seu público-alvo é esse aqui. Daqui a 5 anos, será que vai ser esse ou já tem uma diferença de público? Né? Então, você precisa entender, por exemplo, a sustentabilidade é uma coisa que faz com que o cliente hoje entenda que a geração Z, que é uma geração que hoje consome bem, mas estão casando, vão ter filhos, eles começam a dividir o gasto em várias outras coisas. As próximas gerações, eles só compram de empresas que têm comprometimento com sustentabilidade. Tá aí os números, para quem gosta de número, comprovando que esse número já é em torno de 70%. Imagina a próxima geração, que hoje tem formação sustentável na escola, né? Porque assim, na minha época não se tinha, né? Hoje tem. Então assim, não dá para deixar não ser sustentável. Então se você ainda não é hoje, você já está atrasado. Sim. E para os próximos 5 anos, você não vai sobreviver. Então, você precisa olhar para isso com essa responsabilidade. O que você quer fazer daqui a 5 anos? Ah, não vou ter mais loja. Ok. Mas se você vai ter, você precisa estar preocupado com tudo isso. Acompanhar, né? Pois é. As mudanças. Exatamente. Você vê que lá no meu evento da EcoArc, tem 2 empresas que vão do varejo que já estão confirmadas para palestrar. Né? Uma de grande formato, uma de pequena, uma de moda, outra de alimentício. Eu não vou falar o nome agora, tá? Sim. Eu não tenho essa autoridade para falar. Autorização. Isso. Autorização para falar. Mas depois você vai falar sobre o projeto desse evento que é lindíssimo. Então, pois é. E por que eles foram escolhidos para estarem lá e falando? Porque eles pensam não só na sustentabilidade, mas na cadeia produtiva como um todo. Então, o respeito pela mão de obra do cara que está lá plantando a história é super importante, né? Então, não tem mais essa coisa de, sabe, coronel né, e a classe trabalhadora, né? Você precisa tratar as pessoas com respeito, né? E entender o valor de cada, né? Pois é. E eu vou te falar uma coisa, eu sou super partidária a se investir cada vez mais nisso, né? Eu acho muito mais importante e digno você ter um funcionário bem remunerado, porque todo o processo permite isso, né? Do que você ficar dando vale disso, vale daquilo, sabe? Isso não dignifica ninguém, né? O trabalho é muito importante. Eu sei que eu sou uma apaixonada pelo trabalho, além da conta, né? Mas eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que as pessoas precisam se profissionalizar. Isso é muito mais digno em todos os sentidos, né? E o varejo, infelizmente o varejo, ele tem uma mão de obra porque ele não tem nada que inspire muito, né? Porque o tempo que o varejo funciona é muito longo. Então as pessoas só vão para o varejo porque ela não deu certo em outras coisas, né? Então isso é uma coisa que a gente também conversa um pouco lá com a turma das classes, né? Que são as pessoas, digamos assim, que direcionam o varejo. Fala, precisa mudar, precisa ter um plano de carreira. É fundamental. Precisa mudar isso. E aí também, né? A arquitetura entra também nesse sentido de gerar um ambiente mais confortável, né? Que eles se sintam valorizados, né? Tem para todo mundo. Para todo mundo. Então tem ambientes assim que tem espaço especial lá para as mulheres, só para as mulheres, né? Tem espaço da família. Isso, que isso daí para sentir o colaborador também se sentir mais acolhido, né? Sim, pela empresa. Sim, acolhimento é a coisa mais importante, né? Tem uma estatística que diz o seguinte: o número de pessoas que são sozinhas, tanto mulher quanto homens, é muito alto já. E o varejo, ele integra, ele é um espaço, ele é considerado hoje o terceiro lugar das pessoas. Não só por conta da solidão ou da solitude, né? Mas por outros fatores.
Então, assim, é importante, as pessoas vão no varejo hoje para trabalhar, né? Você vê que os cafés Sim. e tal estão sempre cheios de pessoas trabalhando. E não é só por isso, não é só pela internet grátis. É porque ela está ali, ela quer interagir com as outras pessoas, ela quer ver pessoas. Isso. Né? Então, é super importante que o varejo realmente tenha essa característica acolhedora, né? Em todos os sentidos. Perfeito. E quais inovações você tem implementado em seus projetos para aumentar a eficiência da rentabilidade? Bom, primeiro um projeto correto, né? Essa é a maior inovação que Não pode tem ter com muito lojista é mistério. esse. E aí existem outras coisas de outras áreas. Então, por exemplo, também é comprovado que hoje as lojas precisam ter muito entretenimento. Não é só produto. Então, isso é uma das inovações que precisa ser olhado com carinho. Ah, mas inovação é caro. Não, e a inovação não está só na tecnologia. Sim. Sabe? Você pode ter, sei lá, de repente você está numa... Vou dar um exemplo. Sim. Você projeta uma loja de infantil. Você pode ter brinquedos super simples, de madeira, e que é uma inovação. Que as crianças vão na loja e vão estar gostando de estar brincando com isso. Sabe? Aquele brinquedinho que você faz conta de matemática, né? Você pode ter ali uma interação de uma outra brincadeira ou várias brincadeiras. Então, isso é uma inovação. Isso. E a gente não está falando de tela. Né? Aliás, não é nem aconselhável para criança. Perfeito. Né? Então, isso é uma coisa, é uma inovação. Mas tem que olhar para essas coisas, pensar em tudo, né? E aí você tem, né, inovações que você pode estar aplicando na loja de moda, no supermercado. Né? Aí depende um pouco do segmento. Mas principalmente, tecnicamente, está correto. E hoje os dados, né, das pessoas é muito importante, porque você precisa dos dados dos seus clientes. Sim. Porque você vai entender qualitativamente quem é o seu cliente. Né? Então, aí você vai sugerir para ele uma coisa que você já sabe que ele gosta. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de supermercado. Você entra no supermercado hoje, ele sabe o vinho que você prefere. Então, você entrou, você pode estar recebendo uma mensagem no seu celular de que tal vinho está na promoção, de que tal queijo está na promoção. Né? Então, isso tudo estimula as vendas de uma forma... Eu considero até que, entre aspas, eu vou falar isso, um pouco agressiva. Né? Porque, assim, é um marketing agressivo. Né? Você saber tudo do cliente, saber o que ele prefere, né? E tá ali oferecendo para ele, é uma forma. Mas isso é uma inovação tecnológica. É sedutor, né? No caso desse caso, né, especificamente. E de que maneira você integra, então, a experiência do cliente no designer das lojas? Né? A experiência do cliente no design das lojas. Como isso afeta a percepção e a fidelidade da marca? Bom, eu acho que tem que estar tudo muito integrado, né? Então, é assim, ele vai... O consumidor, a gente estuda uma coisa que a gente chama de jornada do consumidor dentro da loja. Sim. Né? Então, quando a gente projeta uma loja, nós temos várias áreas onde a gente espera que ele tenha determinados sentimentos, né? Tanto que uma coisa que a gente procura aguçar são os 5 sentidos, né? O visual é mais importante, mas nós temos o visual, nós temos o tato, a audição. O olfativo também é bem importante, super né? importante, super importante, o toque também. Tanto que assim, você ter lá um produto, vai num toque. Não coloca a placa, pelo amor de Deus. É mesmo? Claro. É errado colocar num toque? Claro! O cliente tem que entrar, se sentir acolhido e com liberdade para ele fazer, entre aspas, o que ele quer. Sim. Então, assim, é um produto de valor agregado muito alto. Você pode até dar um jeito de prender, por exemplo, celular. Sim. Você prende o celular de uma forma, né? Mas deixa ele manusear. Mas você deixa ele manusear, você provavelmente ter a vai... experiência, né? Exatamente. Oferecer a experiência do produto. Isso define completamente o design. Porque quando você oferece a experiência para o cliente, você vai desenhar esse equipamento, né? Esse suporte para o produto de uma forma. Para ele realmente ter essa experiência, né? Ele ter essa liberdade. Perfeito, Bom, basicamente é isso, né? A experiência, ela redesenha toda a loja. É completamente diferente você projetar uma loja hoje do que era há 5 anos atrás, entende? Perfeito. E quais os maiores desafios que tu enfrentou ao projetar os espaços no varejo? E como você superou?
Você está falando assim no âmbito até mais pessoal, é isso? Os desafios profissionais dessa tua área aí do ramo de varejo. Então é desafiador mesmo, né? Porque assim, por exemplo, eu sempre concorri, a maioria dos meus concorrentes, que a gente chama de varejossauro, que é a turma mais antiga, são homens, né? Então, assim, a mulher é um desafio, é um grande desafio. Isso, o tempo todo. Anteriormente, hoje tu ainda sente essa dificuldade? Tu entende que hoje ainda tem essa... Não, ainda tem. Ainda Tem. Tu Tem vê, sim. né? E isso é que a uma mulher coisa... já ganhou um grande espaço, mas mesmo com esse espaço conquistado, ainda assim se sente um pouco Tem diferença. discriminada. Ainda tem discriminação. Tem que provar sim. muito o seu valor. Né? Nossa, principalmente a mulherada da construção civil, eu não faço obra, né? Sim. Eu faço projeto, só acompanho obra. Mas eu tenho colegas que são de obra, né? E assim, muita coisa já mudou também, porque eu acho que também o homem também evoluiu bastante já. Mas ainda tem essa coisa, tem cliente que prefere sim, confia só no homem. Então, por isso que assim, sempre foi uma luta dura, né? É que eu não tenho medo de briga, né? Tu gosta de desafio mesmo. Quanto mais desafiador, mais não audaciosa. como às vezes eu brinco e falo, não chama pro pau porque eu vou, né? E assim, vai, né? E mostra, né? Pois então você tem a sua vida, né? Você tem você precisa ganhar dinheiro, né? Para criar o filho, enfim. E tu tem uma longa trajetória, né? Uma longa história, muitos clientes. Tu tem escritório, tu ainda tem um escritório em São Paulo? Tenho escritório em São Paulo e abri uma filial aqui. E para quem não conhece, quem não sabe, né? Porque nós não mencionamos, tu falou do Paraíso. Atualmente ela está morando em Garopaba. Tô aqui morando aqui nesse Paraíso. Isso, mas tá lá e cá. Lá e cá, tanto que agora eu volto lá um pouquinho, né? Tem coisa acontecendo. Sim. Mas hoje o online nos ajuda muito, né? Muito, né? Muito, porque, nossa, imagina que anos atrás você tirava uma foto e resolvia ali com um cara online. Não resolvia, né? Nossa, você muito, tinha que né? estar muito nos lugares, né? Hoje, até porque São Paulo é uma cidade com muito trânsito. E às vezes para você sair de um bairro para o outro, você leva mais de 2 horas. Então... O online facilitou muito. E o fator pandemia também mudou toda uma cultura, né? E assim, né? Eu já também dei uma desacelerada, né? Então, o principal motivo de eu estar aqui é para poder cuidar melhor da minha saúde, né? Eu já até nem deveria trabalhar mais, mas eu amo trabalhar, né? Quando se faz o que gosta, não então, adianta, como eu né? falei pro meu filho que eu vou até os 90, eu quero ir até os 90 bem. E uma das coisas que a gente sabe que além do exercício físico é exercitar o cérebro. Perfeito. Né? É isso aí. Então, não dá para parar, né? Pois é. E como é o seu processo de colaboração com os outros profissionais, como engenheiros, especialistas em marketing, né? Para garantir que o design atenda às metas de rentabilidade? Na verdade, o nosso trabalho é um trabalho que integra várias disciplinas mesmo, né? E cada uma na sua etapa. Então, por exemplo, definido o projeto e definido o dia da inauguração, como é que a gente faz um cronograma, por exemplo, né? Bom, descobre o dia que o cliente quer inaugurar, porque ele tem um motivo para essa data, e aí a gente analisa tudo que tem que ser feito. E aí é dito a ele assim, olha, é possível. Então, sendo possível, aí você tem toda a retaguarda dele para trabalhar. Então, os compradores precisam comprar os produtos para estar aqui nessa data, né? O departamento de marketing precisa fazer todas as ações para divulgar isso tudo e também está acontecendo. E entender todo o projeto também, porque tem que ter a mesma linha de raciocínio. Sim, né? Exatamente. Então, assim, é bem integrado. E principalmente a obra, né? Então, por isso que é tão importante... E não é um hábito muito normal, né, de quem projeta ir tanto à obra, mas é necessário porque, assim, somos humanos, passíveis de erro, e pode acontecer um erro. E não é só isso, não é só erro, mas, assim, principalmente quando você está reformando algo que já está pronto, que a gente chama, às vezes, de retrofit. Como eu sou especializada em lojas grandes... Às vezes, uma loja do cliente comporta 4, 5 terrenos de proprietários diferentes. Porque não necessariamente ele é dono do imóvel. Sim. Às vezes, ele é só o lojista que alugou o imóvel. Isso. E como vai escada rolante, elevador, não sei o quê, papapá, e tudo isso a gente tem que pensar no todo, da área toda.
Muitas vezes a gente coloca, vamos supor, o elevador no lugar, quando ele abre o buraco para fazer a fundação disso, encontra um bloco que não dá para tirar, o elevador tem que andar de lado. Então, assim, essas revisões, esse acompanhamento é muito importante. E outra coisa que eu faço, eu tenho um método de projeto executivo, onde eu monto um caderno, depois de tudo aprovado pelo cliente e tal, monto um caderno, vou na obra, chamo o pessoal responsável pela obra e falo, eu vou te contar a história do projeto. Já monto primeiro com o visual merchandising na frente. Primeira coisa que ele vai entender é como a loja vai ficar pronta. Que cara ela tem depois de pronta. Já tem que começar por aí. Depois é que eu entro na arquitetura para falar pro cara o que vai. Porque senão ele não vai entender. Não, porque senão o que acontece? Às vezes eles não têm o entendimento e o conhecimento de que uma pequena mudança faz muita diferença. Então, quando a gente fala em arquitetura, a gente está falando em centímetros. Ah, isso aqui tem 10 centímetros. Quando eu falo em visual merchandising, eu falo em milímetros. Então, 1 milímetro não entra um negocinho lá. Se errar, vou falar de uma loja de moda, se errar a quantidade de manequim, você não monta, você vai descobrir na véspera da loja, não dá tempo de você socorrer. Sim. Então, assim, é um trabalho muito profundo e com muita cautela você tem que fazer isso tudo. Então, são várias tabelas, sabe? São momentos diferentes. Então, a arquitetura tem toda uma história relacionada à construção civil. E o visual merchandising todo ao cenário. São linguagens diferentes, fornecedores diferentes. Então, assim, é bem complexo e tem que tomar muito cuidado. E aí sempre tem a turma de que acha que dá para fazer isso no oba-oba de forma mais fácil. Não vai ficar correto, né? Bom, eu gosto eu sempre cuido do preciosismo, né? Eu sei que eu tenho esse... Mas é por isso, né? O cliente não pode lá no final você descobrir uma coisa que tá falha, que vai fazer diferença, sabe? Tudo faz diferença. Porque assim, eu não te falei que você não põe uma agulha dentro de uma loja que não foi planejada? Então, se faltar essa agulha, vai fazer falta, né? Os mais otimistas falam assim, mas só quem sabe é você. Ninguém sabe o que tá faltando. Mas o processo já não está ao 100%, né? Isso, então, perfeito. Aí me conta que além dessa preocupação, né, de inovar, de gerar rentabilidade através da tua arquitetura, né, para os empreendedores, donos de negócios, tu tem uma preocupação especial com a sustentabilidade. E aí tu me contou numa conversa amistosa de que tu teve um sonho, né? Isso daí seria uma missão... Então, isso aconteceu ano passado. Na verdade, assim, eu sou sustentável há bastante tempo. Tanto que eu trouxe até uma agendinha para te mostrar. Olha só, eu ainda tenho uma agenda de 2007. Sim. Que eu dei de presente para os clientes. Dentro de uma sacolinha que eu fiz com o logo da minha marca e tal. E assim, a sacola já foi feita num tecido sustentável, né? Com uma pessoa de uma comunidade que fazia isso. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas de modo geral. E essa minha agenda já era 100% sustentável, né? Com papel reciclado e tal. Então, assim, eu estudo a sustentabilidade há muito tempo. E procuro ter um comportamento sustentável há muito tempo. Mas, de um tempo para cá, eu estudo, sei lá, uns 15 anos. Essa agenda tem 18, mas que eu estudo mesmo a sustentabilidade tem uns 15. E não sei nada. Porque todo dia você aprende uma coisa nova, né? Mas, na situação em que chegou o nosso planeta, nós precisamos ver isso com muita atenção, em todas as áreas, né? Então, o ano passado, eu tirei uns dias de descanso e tive um sonho, recebi esse recado de Deus mesmo, que fizesse algo especial pelo planeta. E aí me veio um insight de fazer um evento e, num primeiro momento, de falar um pouco mais para os arquitetos residenciais. Porque nós do varejo, a gente já responde pela sustentabilidade há um tempo. Por exemplo, eu tenho um projeto numa cidade do interior, de um cliente muito especial meu, que o prédio tem 20 mil metros quadrados. E o projeto dele já tem muito da sustentabilidade que a gente chama de escondida, que é aquela que ninguém percebe, mas ela está acontecendo. Então, reuso de água, equipamento especial por reuso de água, né?
para as caixas d'água de bombeiro, porque quando o prédio é muito grande, você precisa ter toda essa questão do bombeiro também. Elevadores e escada rolantes, já com o sistema que desliga. Então, nessa época, o projeto tem, acho que 13 anos, 13, 14 anos, a gente já trabalhou. Então, ele já pagou esse equipamento mais caro, inicialmente, mas ele economiza energia, né? Então, tudo isso é muito importante. E nós, brasileiros, nós temos um hábito de ter uma análise muito imediatista em relação a preço. E está na hora de mudar preço por valor, né? E são coisas totalmente diferentes. Então, na sustentabilidade é isso. Você tem que analisar o valor da história toda, né? Porque é isso que torna legal. E aí eu tenho acesso na USP Leste, em função de eu ter projetado o laboratório de varejo, e os professores confiam bastante em mim. Eu falei para ele, professor, eu queria muito fazer aqui um evento sobre isso tal, só que a faculdade é de varejo, né? Sim. Ele dá aula de marketing. Ele falou, não, mas o que a gente faz é varejo, você também? Eu falei, sim, mas eu preciso ensinar um pouco para os arquitetos residenciais. Sim. Eles não têm, eles têm uma referência de que tudo que é sustentável é feio. E não é, existem coisas lindas. Então, eu montei uma curadoria e aí pedi para todos eles que levassem o que tivesse de mais bonito de residência. Então, por exemplo... o pessoal da Taipau Brasil, que trabalha com arquitetura de terra, levou coisas belas. De residencial, levou loja também. Sim. Nesse caso, ele tem as duas coisas, levou. Aí, o menino que é expert em madeira engenheirada, levou também os grandes exemplos de casa na Bahia, casa no Guarujá, enfim, um monte de coisa. E esse ano ele vai mostrar um shopping que vai ser inaugurado em Atibaia, que é uma cidade pertinho de São Paulo, um shopping center em madeira engenheirada. Nossa, então, um belo projeto. Assim, ele executou, né? Esse projeto. Enfim, e aí, levei essa curadoria e foi muito bacana. Então, número 1, e é um evento gratuito para todos que vão assistir, né? Mas a gente serve o café da manhã, o almoço, o café da tarde. Então, precisei arrumar patrocínio para isso tudo. Tudo então, assim, custa, não né? eu nunca tinha feito evento na minha vida, então... Olha, foram 4 meses de trabalho árduo, assim, mas foi muito gratificante. Muito prazeroso. Pois é. E aí, como foi um super sucesso o número 1, agora está saindo o número 2. E vai ser agora em outubro, dia 23 de outubro. EcoArc, né? EcoArc é o nome do evento. A data vai ser? 23 de outubro. De outubro. O ano passado aconteceu em outubro também? Não, foi 22 de agosto. Mas esse ano ia ter uma reforma no auditório da USP, acabou não tendo, então por isso que a gente deixou para esse mês. É entrada gratuita? Mas assim, as inscrições são limitadas, né? Eu sempre peço que só se inscrevam se realmente forem. Né? Para não tirar o lugar. Porque... São quantas vagas? 250. E tem a possibilidade também de ver online? Não. Não tem? Não tem, ele não acontece online. Ele é gravado, depois a gente divide as palestras, fica no YouTube e tal, depois né? Tem a possibilidade de visualizar. Eles têm condições de assistir depois. Mas a emoção do como momento... né? E também assim, né? A nossa... Existem algumas novidades para esse ano. E uma delas, que eu ainda estou precisando desse patrocínio, eu fiz o orçamento da sacola de entrada, porque quando a pessoa chega e vai pegar o crachazinho e tal, que é um crachá com uma sementinha, né? Que depois você planta. Eu adoro manjericão, então eu já escolhi que a plantinha é manjericão. A gente dá uma sacola de brinde com um caderninho dentro. Porque assim, é uma aula, né? Na verdade, a curadoria é bárbara. Imagina. Né? E nós temos já algumas pessoas confirmadas, como eu te falei, tem empresas, lojas já confirmadas e tudo. E ainda está em aberta a curadoria, porque não é tudo fechado, mas nós estamos fazendo essa curadoria para fechar agora. Então, na entrada, a gente dá, além do crachá, a gente dá essas coisinhas e vem numa sacola que eu estou orçando com uma artista de Florianópolis, né? Ela mora em Pantano do Sul, é o ateliê dela, que é a Nara Guichon, que é uma artista reconhecida, na verdade, mundialmente, porque ela faz do lixo
obras de arte, né? Faz o luxo mesmo. Do lixo ao luxo. Aliás, assim, é muito importante as pessoas saberem que a referência de luxo mudou. Mudou. Né? Vai ser démodé você morar num lugar que a sua casa não seja sustentável. Se Deus quiser, eu vou assistir isso, né? E para a loja a mesma coisa, né? Porque tudo está se transformando, as pessoas estão entendendo isso. E você vai ser cobrada pelas suas atitudes, né? Por exemplo, outro dia eu fui tomar sorvete e provei alguns sabores, a moça me deu meia dúzia de colherzinha. Eu trouxe para casa para pelo menos reaproveitar aquilo. Sim. Aí eu estava com um cliente e como ele viu minha atitude, que ele ficou um pouco indignado de eu pegar, pôr num lixo e levar para casa. Ele falou, tive uma ideia. Ele deu uma ideia ótima. Ele falou, vamos fazer uma horta e a gente usa ela como plaquinha para dizer que plantinha tem ali. Falei, Sim, pronto. já tem uma utilidade. Já tem uma utilidade, já não pelo vai menos. pro lixo. Mas não faz sentido, né? E aí eu Sendo perguntei para a tem moça... outras alternativas. Né? Eu perguntei para a moça, por que vocês estão usando plástico? Porque os clientes preferem, porque diz que a textura da madeira não é agradável ao paladar, a textura... Desculpa, sinto muito. Tendo em vista que hoje muitos clientes frequentam ambientes que se simpatizam, né, com a questão da sustentabilidade. Você vai num barzinho, tem canudo de plástico, já não vai. Né? O copo a mesma plástico. Coisa. Então, e é isso que para as próximas gerações não vai ser aceitável, entendeu? Então agora você ainda está lidando com o público que ela pode dar essa resposta para mim, que pode até ser verdadeira, né? Porque quando eu fiz o meu último MBA, eu fiz uma pesquisa muito séria sobre sustentabilidade. E as pessoas mais velhas, realmente, os números nos surpreendem, independente da questão financeira. Sim. Né? Mas os mais jovens, a sustentabilidade sobe. É isso que eu estou falando, o lojista precisa olhar isso, porque isso é muito importante, entende? E na área da construção, as casas autossustentáveis também vão gerar valor, né? Lá Muito na frente mais. vão valorizar. Muito mais. Vai ter outro preço, tendo em vista das demais que não tem nada voltado para a sustentabilidade. Então, olha só. A ONU decidiu que até 2030, principalmente o varejo, né, ele tem que estar totalmente enquadrado dentro de todos esses programas de sustentabilidade, porque são várias certificações, né, que você precisa. E o que eu falo para o meu cliente é isso, eu acho bom você gastar agora, porque depois seu imóvel vai valer mais. Né? Quando você está fazendo uma coisa só de valor, né, então eu tenho que orientar. Olha, você precisa fazer tal coisa e tal coisa, para que teu imóvel daqui a 10 anos tenha um valor de mercado satisfatório. Porque senão quem for comprar de você vai querer pagar menos, porque ele vai ter que adequar isso. Entende? E outra coisa, né? Vai gerar lá na frente resíduo. E nós não temos outro planeta para jogar, só tem esse. Né? O retrofit é uma coisa que as pessoas precisam entender um pouco melhor também. Essa coisa de comprar uma casa, quebrar tudo e tal, é muito sério isso. Né? Perfeito. Agora conte-me um pouco a respeito das suas mentorias, né? Tendo em vista que tu é uma apaixonada pelo que faz e tem prazer em compartilhar todo esse teu conhecimento com colegas de profissão, alunos e clientes. Então, eu tenho mentoria para tudo, né? Tanto para o cliente mesmo, quanto para aluno e para arquitetos que já trabalham e que às vezes pegam um trabalho que é um desafio, né? Não sabe... por exemplo, tem arquitetos que são especializados em coisas pequenas. Vai pegar uma coisa maior, né? Precisa enxergar um pouco mais, né? Então, a mentoria é nesse sentido, né? A gente pode ser um parceiro aí, né? Informando, auxiliando, né? Pontuando o que tem que ser destacado, né? Perfeito. E tu quer falar para o público, então, como que se conecta contigo, as tuas redes sociais? Tá. Quero sim. Bom, então assim, meu WhatsApp, né, que eu prefiro, é 11 99604 4985. Meu Instagram, que as pessoas gostam tanto, eu nem tanto. Valéria Castro com 2 T's Arquitetura, me encontra em tudo. Encontra no LinkedIn, encontra o site, encontra o Instagram. E através desses contatos, Facebook. aí consegue te adicionar para assessoria, mais informações do teu trabalho, né? Sim, conhecer melhor. O meu trabalho funciona assim. A primeira coisa que eu faço é uma visita, né? Que eu chamo de diagnóstico. Nessa visita eu vou entender o que ele entende do negócio dele, o que eu percebo do negócio dele, né?
e o que a gente precisaria fazer. E existem ações que são mais imediatas e ações que precisam de uma interferência maior. Então, a gente estuda isso, né, dentro da condição que ele tem, né, dentro da possibilidade dele. E tem casos que assim, né, que você tem que trocar tudo, começando pelo logo. Porque tudo se conversa. Tudo se conversa. Né? Perfeito. Então, aquilo que eu te falei, dependendo do perfil do público que ele quer atingir e tal, né, aí tem uma história diferente. E eu queria só falar uma coisa bem importante também, quando eu falei do demodê, né? Sim. Eu queria alertar que, assim, a roupa mais sustentável é a roupa que já existe, né? E eu estou falando isso porque, assim, a construção civil polui muito o mundo, mas a moda também. E nós temos um conceito de moda hoje, nós temos um hábito de trocar as nossas roupas que não são mais adequados. E nós precisamos nos adequar a isso. E você sabe que outro dia eu falei para uma amiga de que poderia estar comprando a roupa do bebê que nasceu e tal, né? Tem tanta coisa bacana no brechó. E ela ficou... eu não sei se eu não me expressei direito, mas eu senti que ela ficou chateada. E por que ficou chateada? Porque não mudou, não virou a chave ainda, né? Hoje você tem peças excelentes no brechó, bem conservadas, limpinhas, né? Esterilizadas. Então, assim, você não tem mais esse problema. E tanto você pode, por exemplo, o meu hábito, eu não vendo a minha roupa que eu não quero mais, eu dou a minha roupa. Mas eu tenho comprado roupas no brechó e quando eu preciso comprar uma roupa nova, eu procuro comprar de uma loja que tenha produtos sustentáveis. É mais caro? Sim, é mais caro. Mas se todo mundo faz isso, uma hora fica de um preço normal. Entende? As pessoas vão mudar. E outra coisa, vai ser comum as pessoas te verem com a mesma roupa várias vezes, não tem problema. Sim. Isso não é feio. Feio é a gente estar com o planeta do jeito que está, entendeu? Isso que é feio, né? E assim, imortal, né? Porque o dia que faltar ar para mim, vai faltar para todo mundo. Para todo mundo. Então, tá na hora da gente entender isso tudo, sabe? Perfeito. A mesma coisa na arquitetura e outras áreas, né? Tá na hora disso acontecer. Ao invés de comprar 2 peças, compra uma, né? Sem falar em todo o contexto que tem, né? Reforma tua, né? Aí a costureira ganha, a quem faz o tricô, o crochê ganha também, enfim. Toda uma cadeia, né? Toda uma comunidade. Cadeia que ganha e o planeta agradece. Valéria, não tenho palavras para agradecer a tua participação, né? Todo o teu conteúdo, quão gratificante foi ouvi-la, né? E o papel importante, fundamental que tu tem diante da sociedade, que tu veio para realmente fazer a diferença, né? Ah, sim. Nós, arquitetos, nós fazemos muita diferença. Tem muita coisa na nossa mão. E tu com um propósito ainda maior, né? Da questão da sustentabilidade. E não só tu faz os teus projetos, como auxilia, né? O empresário, o empreendedor na rentabilidade através dos teus projetos, do teu conhecimento. Inclusive uma coisa que é muito comum nessa área, nesse momento, eu quero falar disso, que é bem importante. Eu tenho conhecimento de empreendedores, por exemplo, que estão fazendo loteamentos para residência e varejo. E sem entender desse negócio direito, né? O fato dele entender de vender casa não significa que numa determinada área você possa fazer isso meio que de qualquer jeito, sabe? Existe uma estratégia para isso também. Muito importante. Então eu gostaria de falar que além do meu trabalho de projetar grandes formatos e tudo, eu também já estou atuando nesse segmento, de fazer esses estudos que envolvam, primeiro assim, condomínio sério, né? Porque eu não vou trabalhar com qualquer tipo de condomínio. Para mim, a sustentabilidade tem que ser sustentável mesmo. Então, essa coisa de falar que é sustentável e não ser também não vai funcionar. Que acontece muito também, né? Tem muito. Às vezes, na hora da venda, uma promessa... E vias de fato não é nada disso. Então, porque as pessoas entenderam algumas palavras mágicas, mas não aplicam. Né? Então, assim, lógico que tem que ser um investidor que esteja disposto a fazer, né? Com seriedade. Mas eu auxilio nisso também. Inclusive, já estou fazendo um estudo nesse formato, sabe? Então, é bem interessante. Perfeito. Quer deixar uma mensagem?
Eu só quero agradecer, né? Eu tô tão feliz de estar aqui, de estar morando aqui, de estar cuidando melhor de mim, tá correndo tudo super bem, né? Muita felicidade, abundância, conhecendo um monte de gente nova. Que legal. Né? Podendo auxiliar as pessoas também, né? Então, assim, é tudo muito legal. Só tenho a agradecer, Que na maravilha. Verdade. Essa é a mensagem principal, acho que é delícia. essa. Nós que muito agradecemos. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, agora já sabe, né? Você, se quiser criar um ambiente que conecta, desperta desejo e gera receita para o seu negócio, entre em contato com Valéria Castro, a mulher especialista no assunto. Mais uma vez, muito obrigada. Seja muito bem-vinda à nossa região. Muito obrigada. E para você que quer continuar conhecendo histórias inspiradoras como a da Valéria, continue nos acompanhando. Comente, compartilhe aqui e acesse o link para mais informações. Até breve!